Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 64. Bons estudos! Como você já deve ter reparado, nós estamos num restaurante que hoje está oferecendo 4 cardápios. Arroz, feijão, bife e ovo frito. Macarrão com molho e almôndegas. Frango com molho, arroz e maionese. Filé de frango, batata cozida. Salada de alface, tomate, pepino e cenoura temperada. Qual desses cardápios você acha que uma pessoa adulta com atividade moderada deveria escolher para suprir as necessidades do seu corpo? O 1, o 2, o 3 ou o 4? Tá difícil de escolher, não é? Então fique ligado, porque na teleaula de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso e como nós devemos nos alimentar para termos uma vida mais saudável e equilibrada. Na teleaula de hoje você vai ver que os alimentos são compostos por proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas, sais minerais e água. Que os hábitos alimentares das pessoas podem variar dependendo do lugar onde moram, dos costumes e da cultura. Você vai ver ainda que uma alimentação equilibrada é essencial para a manutenção da saúde e que são necessários diversos cuidados com a alimentação a fim de evitar doenças. Por fim, você vai ver que a fome ainda existe em larga escala no mundo todo e que ela é uma questão muito mais política e econômica do que de falta de alimento. Você se lembra da nossa última teleaula, quando a gente estudou a digestão? Foi quando a gente viu que os alimentos podem ser divididos em grupos, dependendo da sua constituição e da função no organismo. Os açúcares fornecem energia, já as proteínas fornecem materiais para a construção do corpo. As gorduras também fornecem energia e materiais para a construção do corpo. As vitaminas e os sais minerais auxiliam o crescimento, a manutenção e participam de várias funções vitais. Bom, e por fim também tem a água, que constitui a maior parte do nosso corpo. Mas onde é que a gente consegue todas essas substâncias? As proteínas, as vitaminas, os açúcares e as gorduras, os sais minerais e a água. Proteína a gente encontra em todos os derivados animais, como por exemplo a carne de boi, de frango, de peixe e de outros animais, assim como nos ovos e no leite, e também em vegetais, como o amendoim, a ervilha, o feijão. Açúcares são encontrados nas massas, pães, doces, frutas e cereais. Já os óleos, a manteiga e a castanha, por exemplo, são alimentos ricos em gorduras. Vitaminas e sais minerais são encontrados nas frutas e verduras cruas, no leite, em peixes e ovos. Bom, e a água? Além de encontrá-la assim, ela também pode ser encontrada em todos os alimentos, principalmente nas frutas e verduras. Ô, Lineu, eu fiquei com uma dúvida do nosso último encontro. Dúvida? Os alimentos que contêm açúcares, gorduras e proteínas, eles têm que ser transformados em partículas muito pequenas, né, através da digestão, para serem absorvidos pelo nosso organismo. Por isso que quando a gente cozinha um alimento, a gente está ajudando o processo da digestão, não é? Isso. E as vitaminas e os sais minerais? Bom, mas você sabia que as vitaminas e sais minerais são tão pequenos, mas tão pequenos, mas tão pequenos que eles não precisam ser digeridos. Eles já passam direto do intestino para o sangue. Então quer dizer que esse tipo de alimento a gente não precisa nem cozinhar, né? O ideal seria não cozinhar, né, frutas e legumes, né? O ideal seria comer as frutas cruas e os legumes também comer crus. Porque se você cozinha, as vitaminas perdem parte do seu efeito. Sim, me diz uma coisa. O homem come tanto animais quanto vegetais, mas nem todos os seres vivos são assim, né? Não são todos os seres que comem de tudo. Alguns animais comem apenas vegetais. São os herbívoros, como a capivara, o cavalo, o boi, a cabra, entre outros. Existem também os carnívoros, que são aqueles animais que se alimentam exclusivamente de outros animais, como a onça, a cobra, o gavião e a aranha, entre outros. Ainda existem aqueles animais que se alimentam de tudo, de vegetais e de outros animais. São os chamados onívoros. Entre eles estão certos macacos e aves e os seres humanos. Mas quando a gente fala que certos animais, como os seres humanos, comem de tudo, esse tudo não significa exatamente tudo. Depende da região onde essa pessoa mora, que tipo de alimento existe lá, quais são os costumes do seu povo e daí por diante.
É por isso que em cada região do planeta existe grande variedade nos hábitos alimentares. Você quer ver como é verdade essa história de que em cada lugar, em cada região, em cada país, existem hábitos alimentares diferentes? Aqui mesmo no Brasil isso já é bem claro. Você quer ver só? Oi, moço, por favor. Você sabe se existem diferenças entre o que se come em São Paulo e o que se come, por exemplo, na Bahia? Sim, existe. E o que se come lá na Bahia? Acarajé, vatapá, biscoito e carne seca. Ah, obrigada. Obrigado você. Você viu só? Mesmo dentro de um único país, são muitas as variações de hábitos alimentares. Imagina só como é entre países diferentes. Bom, na Alemanha, por exemplo, predominam os pratos à base de carne de porco. Já na Itália, as massas, como espaguete, são preferência nacional. E no Japão a coisa é mais diferente ainda. Lá, além de comerem pauzinhos, eles adoram peixe cru. Os nossos hábitos alimentares dos brasileiros, como é que se formaram? Bom, Maria, como você sabe, antes dos portugueses chegarem aqui, o Brasil só era habitado por índios, né? E eles já tinham sua própria forma de se alimentar. E foi aí que tudo começou. Quer dizer, foi aí que começaram os hábitos alimentares que se mantêm até hoje. Sei, o que os índios comiam? Bom, como os índios vivem em harmonia com a natureza, então eles vão aproveitando as plantas e os animais nativos. Então eles caçam paca, tatu, rã, cobra, lagarto, macaco. Eles pescam peixes e vários frutos do mar, como marisco, mexilhão, ostra. Eles comem ovos, eles comem mel, eles comem vários tipos de frutas também, né? Tipo caju, jabuticaba, goiaba, maracujá. Eles usam também algumas raízes, caules, folhas, sementes, e pimentas. E tem um detalhe, o índio não usa sal marinho. Você está se esquecendo do alimento mais importante dos índios, a mandioca. Lógico. A mandioca é a base alimentar de muitos deles. Quer dizer, com a farinha de mandioca, ou eles fazem um tipo de pão, ou eles misturam com a comida. Sim, mas os hábitos alimentares mudaram muito, né? Do Brasil, do descobrimento para hoje, não é, Lilian? Isso começou a mudar com a chegada dos portugueses, né? Porque quando eles chegaram, além deles já usarem o que era nativo por aqui, eles trouxeram também muitas sementes e começaram a plantar uva, melão, laranja, banana, coco, trigo, azeitona. Eles trouxeram também animais domésticos, como o porco, a vaca, a cabra, a galinha. E depois vieram os negros da África, né? Que também influenciaram muito os hábitos alimentares, né? Os africanos trouxeram dendê, erva doce, quiabo, pimenta malagueta, melancia, manga. Sim. Quer dizer, então, que foi da mistura dos costumes desses três povos que acabou se formando os nossos hábitos alimentares. Maria, na verdade, o hábito alimentar do brasileiro tem influência de outros povos também, né? Por exemplo, os italianos, os árabes, os alemães, até mesmo os americanos. Mas a gente pode dizer que, basicamente, o hábito alimentar do brasileiro é a mistura dos hábitos alimentares dos índios, dos portugueses e dos africanos. Mas, no fundo, por trás dos hábitos e costumes alimentares, estão formas de ingerir o que o corpo precisa para obter os materiais necessários para a construção, renovação e energia. Nós devemos ingerir alimentos variados. Só assim estaremos conseguindo todos os nutrientes que precisamos. As quantidades de cada tipo de alimento variam de acordo com a idade da pessoa e a atividade que ela realiza. Um trabalhador braçal, como esse aqui, por exemplo, faz muito esforço o dia todo e necessita de muita energia. Por isso precisa de mais açúcares e gordura, além das proteínas, vitaminas e sais minerais. Já uma criança em fase de crescimento precisa de açúcares, vitaminas e sais minerais, mas precisa sobretudo de muita proteína para a construção do seu corpo. Você se lembra daqueles 4 cardápios que foram mostrados no começo dessa teleaula? Qual desses 4 cardápios você acha que seria mais indicado para uma pessoa adulta com atividade moderada? Antes de respondermos, vamos analisar esses cardápios. No primeiro cardápio a gente tem as seguintes substâncias. O arroz tem açúcar, o feijão, proteínas e açúcar, o bife, proteínas, e o ovo frito, proteínas, gorduras. Esse cardápio tá meio desequilibrado, hein? Muita proteína, muito açúcar. Vamos ver se o segundo é melhor.
Aqui a gente tem açúcares e gorduras, açúcares e proteínas. Veja, esse também não me parece um cardápio equilibrado, hein? E esse outro aqui? Já nesse cardápio a gente tem proteínas e gordura, açúcares, mais açúcares, gorduras, bom, também não me parece o melhor cardápio, o mais equilibrado. E o último, vamos ver? Olha que beleza! Nesse cardápio a gente tem proteínas, açúcares, vitaminas, sais minerais e gorduras. E aí, alguma dúvida agora? Olha, sem dúvida nenhuma, o último cardápio é o mais equilibrado, mais balanceado. Ele tem proteínas, gorduras, açúcares, vitaminas e sais minerais. Sem dúvida, para uma pessoa adulta com uma atividade moderada, o último cardápio é o melhor. Bom, Maria, nesse negócio de alimentação, o mais importante é a gente não deixar nem sobrecarregar e nem faltar nenhuma substância, né? Porque a gente tem que ter uma alimentação bem equilibrada. Mas também não é só isso, né, Lineu? Maria, infelizmente no Brasil tem muita coisa errada, né? É um descaso com a condição de vida da população, é falta de saneamento básico. Isso tudo acaba afetando diretamente a qualidade da alimentação. Como em muitos lugares não existe esgoto encanado, as pessoas acabam jogando esse esgoto a céu aberto ou em fossas, o que pode acabar contaminando os lençóis de água subterrâneos e, consequentemente, as hortas residenciais. Agora, além do esgoto, o Brasil ainda tem outro problema muito sério: o lixo espalhado, que acaba contaminando animais de criação e as próprias pessoas. E que doenças os alimentos contaminados podem provocar? E várias, Maria, várias. Olha, as verminoses, por exemplo, só existem em países que não têm condições de higiene. As verminoses, como a lombriga solitária, são transmitidas através de alimentos contaminados com ovos dos vermes. Por exemplo, a ascaridíase, que a gente conhece popularmente como lombriga, a gente pega quando a gente come verdura que são regadas com água suja, com fezes de pessoas doentes. Ai, que papo, Lineu! Não é dos melhores, mas precisa falar, né, Maria? Por isso que a gente diz que a água que vai ser bebida, ou então que vai ser utilizada para fazer alimento, ela tem que ser fervida antes, ou então desinfetada com cloro. E a solitária, como é que se pega? Bom, a solitária a gente pega ingerindo carne de porco ou carne de vaca mal cozida. Solitária a gente chama de teníase. Mas não são só as verminoses que podem ser transmitidas, né? A gente tem amebíase, tem cólera, tem um monte de outras doenças. Infelizmente, Maria, no Brasil ainda existe um grande número de doenças que são transmitidas justamente pela falta de saneamento básico. E o que essas doenças provocam? Cada uma tem um dano específico para o organismo, né? Agora, geralmente, quando as doenças são transmitidas através de alimentos contaminados, elas provocam disenteria, que é uma reação normal do organismo para alguma coisa estranha. Agora, junto com a disenteria tem a diarreia, que é a eliminação do material do intestino com a água que tem no corpo. E a diarreia é uma das maiores causas de mortalidade infantil no Brasil, porque a pessoa perde água, desidrata e morre, né? Esses problemas todos que a gente mostrou existem para aquelas pessoas que, apesar de viverem em condições pouco dignas, sem saneamento básico, ainda têm algo para comer. Mas e aquelas pessoas que não têm o que comer? O que você acha do problema da fome? É um problema muito grave e acho que as autoridades têm uma grande parcela de responsabilidade sobre isso, né? Ou seja, o problema da fome não é de falta de comida. O Brasil produz cerca de 500 quilos de grãos por habitante por ano. O nosso problema é a má distribuição da riqueza. O trabalhador não pode comprar o alimento que produz. E as pessoas que ficam longos períodos sem comer vão se enfraquecendo, ficam doentes, ou morrem ou ficam sem forças para lutar. E você? Você já pensou no problema da fome no Brasil? Você já pensou no que pode ser feito para evitar essa tragédia? Se não pensou, a hora é agora. Não adianta ficar dizendo que esse é um problema que cabe apenas aos políticos, não. Porque isso a gente não pode esquecer. Quem coloca os políticos lá em Brasília somos nós, os eleitores. E cabe a nós exigir que se faça alguma coisa para acabar com a fome no Brasil. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os alimentos são compostos por proteínas, açúcares, gorduras, vitaminas, sais minerais e água. Que os hábitos alimentares das pessoas podem variar, dependendo do lugar onde moram, dos costumes e da cultura. Você viu ainda que uma alimentação equilibrada é essencial para a manutenção da saúde e que são necessários diversos cuidados com a alimentação a fim de evitar doenças.
Por fim, você viu que a fome ainda existe em larga escala no mundo todo e que ela é uma questão muito mais política e econômica do que de falta de alimento. E você que tem fome de aprender, você já sabe o que fazer, não é? Tem que abrir o seu livro, estudar, fazer os exercícios. Tem que se preparar porque os exames já estão aí. E quem se preparar vai faturar. Combinado? Então até a próxima teleaula.